Olá, jovem advogado, jovem advogada. Você já imaginou tendo penhorado um bem de alto valor em favor do seu cliente para a realização de um crédito que você acabou vencendo em esfera judicial? E este devedor, ele simplesmente alegaria que o bem penhorado é bem de família? O que você faria? Eu sou Jorge Leal e estou aqui mais uma vez para lhe passar algumas práticas do direito, ok? Vamos lá. Nesse sentido, eu quero dizer que a impenhorabilidade do bem de família teve uma relativização pela Lei 11.238 de 2006, onde algumas, digamos assim, flexibilizações foram colocadas na lei que protege esse bem, correto? Muito bem, ocorreu comigo o seguinte, passando uma parte prática para vocês. Já havia penhorado uma chácara de 5.000 metros quadrados, perto do centro de Londrina, quando o devedor alegou ser bem de família porque ele residia naquela chácara. Realmente, ele residia num espaço da chácara, não na chácara toda. Foi então que nós tivemos a seguinte providência. Pedimos a avaliação do imóvel. Na época, o imóvel tinha um valor acima de 1.000 salários mínimos e então aproveitamos essa brecha na lei para penhorar o bem, justificando que o valor era acima daquele limitado, daquele fixado em lei como bem de família. O que quer dizer isso? Antigamente era comum, antes dessa lei de 2006, era comum as pessoas construírem mansões, entre aspas, adquirindo bens e serviços de diversas pessoas, empresas, e depois acabava por não pagar essas contas. E quando então esses credores iam executar o devedor que construiu aquela mansão, eles alegavam bem de família. Ora, bem de família só é considerado quando ele tem um valor abaixo de 1.000 salários mínimos, hoje abaixo de R$1 milhão. E no caso, aquela chácara, trazendo valor para hoje, valia em torno de R$3 milhões. Então, o que pedimos para o juiz? Que ele deferisse um desmembramento do imóvel, já que ele não utilizava toda a área, e que reservasse para a mansão dele somente a área restrita para serviços, né, e garagem, etc., manobra. E o restante, então, fosse leiloado. E assim aconteceu o deferimento. A gente conseguiu que o juiz compreendesse e aplicasse a lei para que aquele terreno de 5.000 metros fosse destinado apenas 700, 800 metros quadrados para o devedor e o restante, então, foi a asta pública, foi a leilão. Com o dinheiro arrecadado no leilão, quitou-se a dívida e ainda sobrou alguma coisa ali para o devedor. Então vejam que nem sempre, quando se alega bem de família, o advogado deve de aceitar ser passivo nessa situação. Porque além dessa questão do limite de valor, existem outras, muitas. Só para citar exemplos aqui, o que é que não se aceita a alegação de bem de família em execução de algum título, judicial ou extrajudicial. Por exemplo, hipoteca. Se o bem foi construído, financiamento bancário, e não pagou financiamento, né, o bem responde pela dívida. Está vinculado ao financiamento. Fiança de imóvel. Se o proprietário do bem de família,
prestou fiança em imóvel e o inquilino não pagou, ou então causou incêndio naquela residência, vindo a destruição total, não tinha seguro, o proprietário do bem de família responde pelas obrigações do contrato de locação que prestou fiança. Também as contas de condomínio. Tem pessoas que ficam anos sem pagar condomínio. Está no apartamento, usa toda a área social, a área comum, tem gás que é dividido, tem água também que é dividida entre os condôminos, e ele fica anos sem pagar as taxas de condomínio. A execução desse débito de taxa de condomínio também é passível de execução de bem de família. Não pode se alegar que é bem de família. Temos ainda um caso bem típico do IPTU. Né? IPTU é uma questão interessante, porque se você não paga IPTU, IPTU é sobre o imóvel, né? O IPTU incide sobre o imóvel. E se o proprietário desse imóvel, mesmo sendo bem de família, vier a não pagar IPTU, ele também perderá a característica de bem de família. Essa barreira não segura mais essa execução e irá a leilão o bem de família, correto? Então, além desses exemplos que eu passei, existem outros que constam do Código Civil, do CPC, que vocês podem buscar para atender um cliente que vem ali querer executar um devedor e se enquadre em alguma dessas situações em que o bem de família não segura a execução, não segura, não libera da penhora aquele imóvel, né? Pode ser casa, pode ser terra, pode ser apartamento, enfim. Na questão de bem de família, tem que ser algo muito restrito, não pode ser mansão de altos valores, e então vocês terão na mão algumas ferramentas, alguns elementos fortes para defender o seu cliente e fazer valer a força do crédito dele na execução. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu agradeço a atenção. Se gostaram, dê um like. Contem comigo para novas explanações. Eu estou preparando um curso para vocês para 2021, com muitas dicas de prática da advocacia. Se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui, eu respondo para vocês. Um abraço, muito obrigado.